Olá, meu nome é Ana Heloísa Arnaud, eu sou de Caxambu, no sul de Minas, e moro em Belo Horizonte há muitos anos. E minha mãe sempre morou comigo. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito divertida, extrovertida, brincalhona. Ela gostava muito de sair, ela fazia trabalhos voluntários, ela fazia trabalhos manuais muito bem. E isso tudo, depois que o Alzheimer apareceu, ele foi parando aos pouquinhos. Ela foi parando de fazer essas coisas aos pouquinhos. Porque quando você está no início da doença, aí a pessoa ainda tem uma certa autonomia, né? Então eu deixava a minha mãe fazer certas coisas ainda nesse início da doença. Eu descobri o Alzheimer nela em 2002, 2003, por aí. Eu cuidei dela por 13 anos. E quando essa doença começa a avançar, você vai ter que ter muita paciência para cuidar dessa pessoa. Porque você vai vendo ela parando de fazer as coisas aos pouquinhos. Ela fazia os trabalhos dela de tricô e crochê, e isso ela foi parando de fazer. Mas o interessante é que eu observava nela que ela continuava fazendo os movimentos como ela estivesse trabalhando, fazendo um tricô. E isso é muito interessante, porque as coisas do passado, eles não esquecem tão rápido não, demora um pouquinho mais. Mas ela já não conseguia fazer mais nada. Como ela gostava muito de rua, eu fiquei na época com medo dela querer sair, dela fugir dessas coisas. Ela tentou umas 2 vezes só. Depois eu acho que ela ficou com medo. E quando chegava à tarde, quando eu saía com ela para dar uma volta, passear, ela já ficava perguntando para mim: "Você sabe voltar para casa? A gente está perto?" E isso é uma síndrome que as pessoas com Alzheimer têm, que é a síndrome do pôr do sol. E eles não gostam desse período, né? Da parte da tarde, onde o sol vai se pôr, onde vai escurecendo. Então, nós paramos de sair. E ela nunca mais tentou fugir de casa, nem nada. E como ela é uma coisa que ela nunca perdeu, mesmo tendo Alzheimer, foi o humor dela, a alegria, o sorriso, ser carinhosa. Ela gostava muito de dar beijo. Ela não gostava de abraços, mas ela gostava de beijos. Então, essa doença, para cada pessoa, é de uma maneira, de uma forma. E você, para lidar com ela também, você tem que saber, você tem que ter jogo de cintura, você tem que pensar rápido, você tem que ter respostas, você não deve mandar nela, você deve sempre falar, pedir as coisas para ela, pedir ajuda. Outra coisa muito importante que a gente deve fazer é usar as palavras seu, sua, teu, tua, porque eles querem ir embora para casa. É outra fase muito difícil da gente lidar. E como eu usava muito essas palavras, então ela fixou que tudo aquilo era dela. Então ela não queria, não pedia para ir embora, que ela queria ir embora para casa dela, porque ela sabia que aquelas coisas eram dela, então que ela estava na casa dela. Isso funciona, viu, gente? E é uma dicasinha que eu tô dando para vocês. Eu cuidei da minha mãe por 13 anos, tá? E foi muito difícil, porque quando ela começou a parar de andar, começou a não comer mais, começou a ficar restrita na cama, ela não falava. E aí, então, a gente... É triste, gente. É muito difícil esse momento que a doença avança, esses momentos finais, tá? A minha mãe passou por todas as fases do avançado, ela foi para final e depois ela passou para terminal. A terminal, então, é horrível. Você tem que ter muita fé, muita coragem para você assistir aquilo que está acontecendo com seu ente querido, tá? E eu criei uma página na internet que chama Alzheimer Minha Mãe Tem Anas, no Facebook. Por quê?
Porque como eu tive dificuldade no início de cuidar dela, eu procurei na internet várias coisas para me ajudar nesses cuidados e eu não encontrei. Então eu falei, por que não eu não criar uma página e dar essas dicas para as pessoas, para elas continuarem, ter um lugar onde procurar, conversar com o outro, e colocava meus vídeos com ela, que serve para as pessoas verem como é que eu cuidava, como é que eu falava com ela, que deve ser sempre de frente, sempre com um sorriso no rosto, né? E nunca chegar por trás, pelo lado, botar a mão nela sem você falar o que você vai fazer. Então essas coisas são muito importantes. Isso tudo eu falo lá no Facebook. Aí depois eu criei um canal no YouTube com o mesmo nome, onde eu comecei a colocar os vídeos que eu fiz com ela, tá? E agora há pouco tempo me pediram que para criar um grupo, e eu criei esse grupo também, tudo com o mesmo nome, para as pessoas poderem interagir, né? E tá sendo muito interessante, porque tem conversas, porque o que acontece com uma, a outra vem e ajuda, a outra fala que está desesperada, a outra vem e dá um conselho, dá uma palavra amiga, e tá funcionando. E eu continuo com a página depois que a minha mãe faleceu, que ela faleceu em 2015, porque eu prometi para ela que eu ia continuar ajudando as pessoas a passar pelo aquilo que eu passei. E eu fiz essa promessa para ela. E foi muito interessante, que no dia que eu falei para ela, que eu fiz essa promessa, ela olhou para mim séria e depois ela abriu um sorriso e fez assim com a cabeça, que ela aprovava, porque nessa época ela já não estava falando mais. E foi assim que eu criei então essas páginas, tá? Agora, gente, desde o início da doença, eu procurei muito na internet também sobre a cura. Eu acredito na ciência, tá? E eu sei que ela vem evoluindo, que existem remédios que ajudam a parar, né? É uma parada na doença, ela não tem cura ainda. E eu acredito que um dia a gente vai ter esse remédio para a gente curar, porque a ciência vem evoluindo, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.